dia a todos. Tem uma notícia boa e um pouco triste, mas essa é a última rodada de comunicação presencial do segundo Conecta Leitores. Então, a gente vai começar a nossa apresentação. Primeiro, eu e a Karen. Eu que estou na Universidade de Bolonha, a Karen na Sorbonne Nouvelle, na França. E a gente vai apresentar sobre o podcast Português pelo Mundo, uma ferramenta de conhecimento e troca de experiências no âmbito do programa Leitorado. Então... Olá, sou Karen Couto. E eu sou a Camila Almeida. Bem-vindos ao Português pelo Mundo. Então, gente, acho que a gente tem... Dá para eu escutar, né? Dessa distância. Bom, então a gente pensou em reapresentar o Português pelo Mundo, explicar um pouquinho do processo dele, falar um pouco de custo também, né, de gasto, mostrar os resultados, por que a gente decidiu fazer. Então tem uma série de informações aqui, espero que seja interessante, que, né, possa dar ideias para vocês também. Como fazer um podcast, né? A Camila ganhou muita expertise nesse contexto, então acho que a gente vai poder trocar uma boa ideia e nada melhor do que começar pela logo e pela vinheta do Português pelo Mundo. A gente vai passar a vinhetinha. Mas acho que... Será que... Acho que deu, né? Talvez também, acho que vocês já tinham visto, do tanto que a gente ficou postando isso. É porque ele foi muito intenso, né? A gente quis colocar as 12 entrevistas para estar tudo pronto quando chegasse maio. E a gente começou a fazer em abril. Então, teve que ser muito foi um corrido. trabalho bem... A gente fez tudo muito... todas as entrevistas... Então, nós marcamos as entrevistas para o mês de abril, então, e no dia, já em março, não, foram em março as entrevistas, em abril a gente começou a postar já 3 episódios por semana, a gente vai poder falar sobre isso. E aí, só um comentário sobre custo, porque eu acho que já é legal passar. Quando eu fiz o Palavras do Brasil, foi muito em conta. Tipo, os 10 episódios do Palavras do Brasil, ele é muito curto, né? Mas tinha toda a questão da gravação, edição, distribuição, logo e música, e custou 180 euros. Então, eu acho bem razoável, né? E aqui a gente conseguiu manter, porque a gente fez a arte e a música de novo com o mesmo pessoal do Palavras do Brasil, e a parte de edição, de gravação, edição e distribuição a gente fez com a mesma agência, mas era um conteúdo muito maior. Então, nessa parte, a gente conseguiu gastar aqui, né? A logo foi 60 euros e a música 60 euros, e a vinheta foi o que saiu mais caro. Foi a parte mais cara do nosso projeto. Que foi uma indicação do Ministério, e custou 315 euros. E é uma equipe brasileira? É uma equipe brasileira, e assim, a que mora gente na resolveu Europa. falar sobre isso já, porque foi relativamente simples o que foi feito, e foi bastante caro, e Camila fez também, né, Camila? Trabalhando junto, e demorou o processo todo, e Camila conseguiu fazer uma coisa muito próxima. Sem custo. Então, não deixem de acreditar em vocês, nos potenciais de edição e tudo mais, porque dá certo, no fim das contas. Vocês falando ontem, né, todo mundo se reinventando, virou produtor cultural, etc. Às vezes eu me sinto uma designer, assim, tipo, mexendo, fazendo essas coisas. Mas, assim, a gente acha que foi um custo excessivo para a vinheta, né? Então, eu acho que é uma coisa que daria para economizar. Então, fica aqui também o recado dado. E a logo, né? Falando um pouquinho da logo também, a concepção da logo era a ideia, já vem do Conecta, né? Não tem jeito, assim. Então eu tinha a experiência do Conecta e eu queria uma logo que desse a ideia, assim, de mundo, de pessoas. Aí a primeira versão da logo
foi o português na sala de aula. Então, eu falei, olha, isso não dá certo mesmo, não é isso que a gente precisa. Não, e a designer fez, tipo assim, uma professora malvada, um aluno emburrado, tipo assim, nada a ver, gente. Cara, não, nossos alunos nos amam, né? Tipo, bora, galera, leitores. Não, eu quero uma conexão com o mundo, o português está pelo mundo, assim, não numa sala de aula. E aí foi pensando nisso, e uma coisa legal para falar também, que ela tinha pensado, e aí a gente mostrou a logo para várias pessoas. Então, e aí as pessoas, assim, foram opinando e falaram assim, olha, Karen, eu acho que não ficou muito bom, porque não está sendo representado aí todos a diversidade. Então, aí a gente colocou, né, parece asiáticos, a gente tentou colocar a diversidade na logo, então foi uma coisa assim que é importante. Então apresentem o trabalho de vocês para os outros, para eles darem opinião, porque é importante. Desculpa. Então, nossas motivações. Tá? Eu acho que na verdade, parte da experiência muito exitosa da Camila. Eu amei o trabalho dela e fiquei namorando, assim, loucamente o trabalho dela com Palavras do Brasil. E aí eu tive um desafio também muito grande. Eu peguei uma disciplina para lecionar, então é a minha disciplina mais importante na universidade, que é a didática do ensino do português como língua estrangeira. E essa disciplina tem um conteúdo, um dos conteúdos é o português em 3 áreas geográficas. Ásia, ensino do português, né? Ásia, Europa e América. E aí, assim, o semestre é muito curto na Sorbonne Nouvelle, são 12 semanas de aula. E, assim, tem material didático, a disciplina tem várias coisas para serem trabalhadas. E como que eu vou trabalhar todo o português tão rapidamente? E aí, o primeiro ano dessa disciplina, o que eu fiz? Eu não sei se vocês lembram um livro que a gente ganhou com artigos de leitores, experiências de leitores. Então, até a Carol que me passou um artigo sobre eu queria experiências de ensino do português na África, ensino do português para trabalhar isso em sala. E aí não deu muito certo. Os alunos às vezes são muito novos e por mais que a gente lê junto, seleciona partes dos artigos, não deu muito certo. Eu falei, gente, por que a gente eu não vou trabalhar a didática, coloco esses alunos, uso, já parto da ideia do podcast e coloco os meus alunos e os alunos da Camila para entrar em contato com os próprios professores, leitores que estão aí na frente trabalhando e eles vão saber muito mais do que eu mostrar o artigo e tentar selecionar e discutir o artigos de ensino de português. Foi assim que surgiu a ideia. E aí a gente tem motivações comuns também. A gente queria que isso desse autonomia para o aluno, né? Que ultrapassasse a sala de aula. Então, isso tudo partiu que eles fossem ativos. Então, isso partiu de uma motivação comum minha e da Camila. E aí, só para explicar, os meus alunos não fazem didática, né, do ensino, eles são alunos de português língua e linguística, mas tudo que eu falo assim para fazer, eles animam. Então, eu sugeri, eles, claro, vamos, super empolgados, assim. Então, funcionou bem, a gente dividiu, como a Karen tinha turma, 75% das entrevistas ficou com os alunos dela e 25% comigo. Não, aí a Camila deu certificado para os alunos também, né, Camila? Ah, claro, né? E aí eles animaram. Mas mesmo se eu não tivesse dado, eles teriam feito, porque para eles é, tipo, divertido, assim, eles gostam. Não, e eles gostaram muito. Bom, então, a ideia, os objetivos eram, né, permitir esse relato de experiência da produção discente. Uma coisa que a gente pensou também é porque o podcast ele acaba criando uma comunidade, né? Existe uma ligação. Então, que os alunos já soubessem também quem são essas outras pessoas ensinando, o que elas estão usando, que eles tivessem essa oportunidade de discutir o potencial do ensino de português no ensino superior, né? E também oportunizar aos leitores que eles tivessem experiência prática de gêneros escritos e orais, são vários os gêneros que eles acabaram tendo que trabalhar nessa atividade, e que resultasse num produto que pudesse atingir uma comunidade maior, né, do que a sala de aula só. Então, eram esses nossos objetivos.
Então, por que fazer um podcast? Temos aqui 2 citações. Então, os podcasts, eles surgem por iniciativas pessoais e voltados a nichos não valorizados pela mídia de massa, permitindo que setores outrora marginalizados possam ser divulgados. Então, a ideia é realmente colocar os assuntos que não estão em pauta, da acessibilidade, né? Uhum. E o podcast se caracteriza pela fidelização do ouvinte, algo que configura como uma prática social, pois congrega uma comunidade. E isso é verdade, né, gente? Não sei se você se interessa, por exemplo, tem um podcast que ensina do francês, se alguém tem. E é muito legal. E a gente fideliza. Eu, assim, estou dando aula de português, o francês acaba ficando defasado. Eu tenho o hábito de escutar um podcast que é francês com Hugo, que ele vai falar sobre a França, coisas assim muito legais. Então, fidelizou. Assim, eu gosto e eu tenho o hábito de sempre escutar. Mas o que a gente percebeu também dos dados especificamente do Português pelo Mundo é que os ouvintes foram naquele lugar que interessa mais a eles, né? Então, não necessariamente eles escutaram todos, porque a gente vai ver que foram muitos ouvintes diferentes. Então, foi um pouquinho diferente. Acho que a galera foi no que tinha interesse. E aí também queria mencionar que essa ideia assim, do podcast acabou gerando outras coisas que fugiram um pouco do meu controle. Um aluno lá da Unibo, ele fez um podcast, que se chama Brasile. É um pouco polêmico, porque ele fala de política, né? E foi muito legal, assim, ver ele fazendo, porque ele se inspirou no Palavras do Brasil, a ideia veio, ele falou, por que não fazer esse podcast? É um podcast em italiano, contando tudo que rolou lá, né, desde daquela época que a gente sabe, e até agora. E às vezes é muito legal, porque esse aluno fala muito bem. Então ele lê as citações das pessoas em português e ele fala assim: eu vou fazer uma tradução aqui meio de improviso, assim. Aí ele traduz o que foi dito. Então tem também trechos em português dentro desse podcast dele. Esse negócio aí de podcast viralizou. Tipo, a galera tá fazendo. Então, só para mencionar, quem tiver interesse, tem essa iniciativa E é legal que vem parte, autônoma. Né? E é legal que, assim, uma coisa feita em sala de aula, né, trazida pela Camila, o aluno tem a sua própria iniciativa, né? Fala, eu posso fazer também. E vai, pega, e vê que tem recursos para isso, e que estão disponíveis. Foi bem legal ver ele fazendo, assim, fiquei orgulhosa. Então, como que foi a preparação para até chegar ao produto final, né, do podcast? Então, foram várias aulas, foram trabalhados, né, assuntos sobre o ensino do português em 4 áreas geográficas. Aí eu ampliei, né, nós ampliamos, porque a gente ampliou, não foi só a Ásia, entrou também para poder entrevistar as pessoas que estavam no leitorado na Ásia. O status do português, então, isso foi trabalhado em sala de aula, o status português, língua adicional, português, língua estrangeira, português, língua de herança, todas essas nomenclaturas a gente trabalhou. Visão de língua, se é língua aberta, se é língua fechada, qual que é a visão de língua dentro daquele contexto. Língua portuguesa e suas variantes da África, de Portugal, do Brasil, materiais didáticos. Então, além disso, eles produziram material didático, produziram tarefas do CELP-Brás. Então, foi muito legal a disciplina. E relação entre língua e cultura também foi abordada. E aí, uma parte muito importante, pode falar, foi Camila. O trabalho com gêneros, né? Porque eles tiveram que mandar um e-mail para o professor que ia ser entrevistado, eles tiveram que aprender a trabalhar com gênero podcast. E uma coisa que a gente percebeu é que também vai muito do perfil da pessoa, né? Tem gente que é mais tímida, mais retraída, que era muito assim, objetivo nas perguntas. Então, tinha um questionário também que foi elaborado e a entrevista em si, eles tiveram que trabalhar esses gêneros todos. Então, a gente achou que realmente era uma proposta interessante, tinha muita coisa envolvida. E aí eu tentei trazer também para eles entenderem um pouco mais do podcast, que eu também tenho alunos que
que às vezes não têm acesso à internet. Eu tenho alunos que vêm da África, que estão fazendo intercâmbio, que às vezes é difícil. Então, eu fui apresentar, como se não conhecessem, apresentei podcast de tradução, podcast de literatura, para ver que é uma coisa que pode trabalhar em vários âmbitos, assim. Eles escutaram vários podcasts. E aí, com relação à preparação técnica, a gente tem contato com a mesma agência que produziu Palavras do Brasil, que é a agência Timbres. O trabalho deles custou R$ 1.800, a gravação, a edição e a distribuição. E ele consegue gerar para a gente um site, então Português pelo Mundo ele tem um site, onde se encontram todos os episódios, com as descrições, todas as plataformas onde você pode escutar, né? E as nossas redes sociais também. E a gente também fez um Instagram, que eu acho que é o que vocês mais viram. Para divulgar também. Né? Para divulgar, e a gente tentou trazer outras coisas que pudessem ser úteis para os alunos, né, enquanto eles estivessem no processo de produção do trabalho final que eles apresentariam no final da disciplina. Então, tudo isso, né, já incluso nesse trabalho da agência. Então, realmente é um trabalho que dá pouco trabalho. A gente vai pensar no processo todo, mas quando a gente faz com uma agência com experiência, realmente fica... Foi possível fazer, tipo, em um mês, porque tinha eles. Sim, sim. O mais difícil para a gente foi realmente agendar as entrevistas e articular os horários de pessoas que estão em lugares completamente diferentes. Então, estudantes da Itália, estudantes da França, leitores, e o horário da agência também, porque ele tem que estar ali presente para gravar tudo. Isso foi mais difícil. Uhum. E aí, a gente trouxe também uma sugestão, porque é possível fazer sem a agência, né? Sem fazer por conta própria. Então, tem um curso no portal de cursos abertos da UFSCar, que é esse pouca.ufscar, que chama Produzindo Podcast para Utilização em Sala de Aula, que eles sugerem a gravação e edição no Audacity, que é gratuito, e a distribuição pelo Anchor. Então, também é uma coisa que é possível fazer, os próprios alunos podem fazer, né? Eu não sei, o Júlio mostrou os podcasts, talvez eu acho que ali é só a galera gravando mesmo e botando no site. Então, tem formas de fazer sem esses custos também. Uhum. E aí os meninos geraram, né, os trabalhos, fizeram as apresentações. Foi bem legal, porque eles tinham que relatar como foram as entrevistas, né, a percepção, a visão deles da entrevista. Então foi muito legal, porque você coloca o estudante em contato com o professor, leitor, e aí eles vão recolher o que chamou mais atenção, né? E ali eu pego, por exemplo, pegamos... o Gustavo, na entrevista. Ele não está aí. Essa é na entrevista do Gustavo. Entrevistamos o Gustavo, então o que chamou a atenção nesse caso... Aqui, Caio tem uma nova biografia, se quiser, o pessoal fez. Então é legal ver como que eles percebem, né, o que eles selecionam, o que chamou a atenção do aluno, que eles colocam no trabalho para apresentar para a turma. No da Adriana também, eles foram atrás de outros dados, né? Trouxeram dados sobre a Bolívia, porque ela falou das outras línguas. No da Priscila, sobre a Espanha, eles também trouxeram outras informações. Teve uns que fizeram gráficos sobre as informações da língua portuguesa. Então, ficou super complexo o trabalho, eu nem acreditei. Falei, gente do céu. No do André, eles foram pesquisar além, tipo assim, intervenções do professor em outros projetos. Bem interessante. Da Luma, aqui, estruturaram, tipo, como se fosse uma revista, né? Entrevista com a professora Luma, enfim. E aí, com relação aos resultados, eu tinha um receio, o Palavras do Brasil, ele foi bastante escutado, assim, ele tem 2.000 ouvintes. E eu falei, cara, não sei se o Português pelo Mundo vai ser ouvido, os episódios são longos, é um nicho muito específico, né, etc. Mas, no fim, foram 505 ouvintes em 4 meses e 710 downloads. A maioria dos ouvintes estão no Brasil, então eu acho que realmente são pessoas da área, né, que têm interesse, estão conhecendo. Depois França, que é onde estão 75% dos alunos que entrevistaram. Espanha, só depois a Itália e Portugal.
E é legal falar que eles sentem muito orgulho, assim, querem mostrar para todo mundo, e aí foi divulgado na universidade, então é um produto deles, é voz deles, então isso dá uma confiança no aluno que leva para a vida toda, é bem legal. E às vezes numa instituição que o aluno fica calado 100%, sabe? Coloca ele bem para entrevistar um professor, eles sentem muito importantes. E então o Português pelo Mundo ele se apresenta como uma ferramenta de conhecimento e de troca de experiências sobre o ensino de língua portuguesa em diferentes contextos. Eu acho que foi bem diverso. Ele é um elemento digital agregador, né, de interação e reflexão para a comunidade de professores em formação e de estudantes da área, curiosos também. E é uma atividade que proporciona letramentos de gêneros diversos, e eu coloquei aqui uma marcaçãozinha, que acabou o tempo? Eu coloquei essa marcaçãozinha porque depois eu me arrependi de não ter pedido todo o conteúdo que saiu nas redes, a gente que produziu. Então, eu me arrependi de não ter passado isso para os alunos também, né? Porque seria mais um gênero, esse tipo UX Writer, né? Esse copyright, que eles poderiam ter feito também. Talvez, assim, eles trabalhavam em duplas ou em trios, né? Nas entrevistas. Então, poderia ter sido uma coisa extra para eles fazerem. Tipo, prepare um desses posts que a gente vai colocar lá. Enfim, mas de toda forma tiveram outros gêneros que foram trabalhados e já foi bastante satisfatório, assim, o resultado que a gente teve. Não, com certeza, e é um desafio, porque muitos são tímidos, né, para trabalhar, eles ficam, uns não queriam mostrar o rosto, aí a gente falava que não tinha problema, que não ia, era só voz, então isso também vai trabalhando, trabalha voz, postura, timidez, isso é bem legal. Então é isso, gente. Então é isso, gente. A gente queria apresentar. Bom, então deixa eu fazer um contexto antes de eu começar a falar desse trabalho. Eu sou da turma de 2021 do leitorado. Nós começamos os trâmites, então, para ir para Helsinki a partir de abril. Eu cheguei em Helsinki em junho, final de junho. Porém, antes de eu chegar em Helsinki, eu recebi um comunicado da universidade que havia um aluno do português que precisava de 10 créditos ainda para se formar. Ele é mestrando, está fazendo mestrado. E não havia uma disciplina, se eu poderia criar 2 estudos especiais, que eles têm essa dinâmica lá. Então, eu tive que planejar, em contato com o professor e com o aluno, esses 2 estudos, para que ele pudesse, então, defender a sua dissertação de mestrado. E é, então, sobre esse estudo que eu vou contar aqui para vocês de maneira bastante abreviada. Bom, então, o contexto essa apresentação tem esse percurso, né, do contexto e as questões do estudo, com quem este estudo conversa, o que e como fizemos, e pela lente analítica encontramos, e a base bibliográfica. O contexto, então, é do leitorado. A chegada em Helsinki foi só em junho, mas eu já estava em contato com a universidade, com os professores, a gente já tinha feito uma série de reuniões online, dividido as disciplinas, toda essa parte, então, já foi acontecendo a partir de abril. E lá eles têm um bacharelado em português e um mestrado também de estudos portugueses. Hoje, por exemplo, eu tenho já uma orientanda de Erasmus, que é da Universidade do Porto, que está fazendo mestrado lá comigo, e com a professora Ângela Carvalho no Porto, e tinha, então, esse estudante de mestrado que precisava de 10 créditos. Então, foi necessário criar 2 trabalhos independentes para ele, um em literatura brasileira e um em estudos brasileiros, que seria algo mais como estudos culturais. Bom, eu parti, então, de algumas questões, né, que é como apresentar para esse aprendiz finlandês os fossos sociais gritantes do Brasil de 2022, como explicar a polarização político-social que predomina no Brasil, como entender o que faz mulheres catarem papel, lutarem por bolsas governamentais, deixarem seus filhos em casa e voltarem só 15 dias depois, porque elas precisam cuidar dos filhos de outras pessoas. Professora visitante. Você é aqui?
Estudos Estrangeiros de Tóquio e ensino portuguesa durante a graduação. Então, hoje eu vim trazer... Desligar o microfone, pessoal, quem está com o microfone aberto. Eu gostaria de agradecer muito à comissão organizacional. Ok? Bom, então, basicamente, era as realidades construídas estáticas do Brasil contemporâneo que ilustram cenários do século XVIII, do século XIX. Bom, e para isso, então, eu comecei a pensar em elaborar esse estudo para ele, principalmente partindo do meu ponto de vista, né, do referencial teórico que eu tenho e que ele também tinha, então isso também é importante, que é dos estudos culturais, né, situar cultura e conhecimentos, letramentos críticos, né, fazer disso algo que você reflete e tem empatia em relação ao outro, desterritorializar a linguagem, partindo do ponto de vista de Deleuze e Guattari, para provocar, então, alguma mudança. Então, como fizemos? Então, tinha uma série de conhecimentos prévios que o aluno já tinha. Primeiro, ele já falava português fluentemente, lia e escrevia. Ele estava, então, defendendo sua dissertação de mestrado, que era uma dissertação sobre os sambas enredo do século XX até o século XXI, quais sambas representavam pontos de vista da africanidade. Então, ele já tinha uma visão mais sobre isso, e a dissertação dele era dentro da análise crítica do discurso. Ele tinha interesse por temas críticos, porque o tema foi decidido com ele, né? Eu propus, falei, olha, tem esses autores que a gente pode pensar, então, como que você quer fazer? E o pré-requisito, então, era que ele conseguisse fazer a leitura dos trabalhos, dos textos. A proposta. Então, atualização do pensamento crítico dos aprendizes sobre os efeitos da colonização, escravização e desigualdade social, cultural e econômica no Brasil. A proposta era um ensaio acadêmico a partir de leituras do ponto de vista de vivências femininas e os papéis discursivos noticiados na mídia brasileira a respeito dessas vivências. Por que um ensaio, né? Porque eu considerei que o ensaio é um tema, é um gênero discursivo, um gênero textual mais livre, que ele poderia escrever livremente a respeito do que ele pensava sobre aquilo, se colocar, né, no lugar, escrever em primeira pessoa, fazer comparações de uma maneira menos acadêmica, não era um artigo. Então, o ensaio podia dar essa liberdade, até porque a gente estava fazendo tudo isso à distância, tinha um prazo muito pequeno. Então, foi isso que eu consegui, assim, imaginar. É um texto opinativo dissertativo e ele podia dialogar ali dentro do ensaio com outros temas. Bom, então as leituras... não sei se aqui... ok. Então, essas foram as leituras passadas. Eu podia passar uma quantidade até grande de páginas para que ele lesse, mas eram 2, então a gente foi trabalhando um pouco sobre isso. Então, primeiro, a gente escolheu o Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Depois, alguns trechos do Memórias da Plantação, algumas partes mais teóricas sobre o sujeito na literatura e sobre a questão da narrativa, né, a autonarrativa, e sobre a autonarrativa de mulheres também. Então, e narrativas de resistência na América do Sul, etc. Então, eu selecionei trechos, todos esses livros estavam na biblioteca da Universidade de Helsinki, em português, em inglês, então ele teve acesso a tudo isso. Aí nós marcamos as reuniões para as leituras, né, para que ele pudesse fazer as leituras e trocar, então, as nossas informações. Então, ele tinha que ler, anotar, principalmente palavras que ele não entendia, do livro, e depois eu pedi para que ele pesquisasse em alguns sites de jornais brasileiros, ou no Twitter, em redes sociais, notícias que se relacionavam na atualidade com a realidade mostrada por Carolina Maria de Jesus, e depois disso ele tinha que escrever um ensaio partindo desse ponto de vista, né? Como a narradora retrata seu cotidiano, pode-se afirmar que ela seja uma agente de transformação social em que medida, estava com base nas leituras que ele havia feito. A narrativa traz à tona o que é ser uma mulher preta e favelada, ou seja, a representatividade na voz da autora, que foi um conceito que nós trabalhamos muito, a questão da representatividade, e estabeleça um quadro comparativo entre a vida vivida na obra e a vida brasileira nas favelas, com base nos recortes dos meios de comunicação. Então, ele tinha que fazer essa pesquisa, relacionar e escrever.
Bom, eu criei uma tabela de avaliação que foi negocial com ele e com o supervisor, o orientador da tese e da dissertação dele, professor Pia Capozio, que então a gente dividiu toda a nota e como que poderia ser feita a avaliação. Teve a data, tudo. E aí nós encontramos, né? Eu encontrei diversos, vamos pensar em termos de paradigma indiciário, indícios, né, de um certo posicionamento crítico, empatia em relação à cultura do outro, comparação de realidades, o currículo como prática para a justiça social, não há uma verdade única, e uso da língua em situação real de comunicação. Ele então, no ensaio, ele fez um ensaio bastante longo, muito detalhado, muito crítico, ele recuperou trechos do quarto de despejo e, às vezes, trazia indicações históricas da construção da favela, onde a Carolina escreveu o diário, o que ela fez pós a escrita do diário, qual que era o contexto político e econômico do Brasil naquela época. Então, esse contexto casava com a dissertação dele, só que a dissertação dele era sobre o Rio de Janeiro, então ele acabou tendo que também pesquisar São Paulo, então ele criou bastante esse imaginário coletivo do que era essa representação naquela época. Bom, então alguns trechos, né, assim, também não quero ocupar tanto o espaço, não sei se a gente vai discutir alguma coisa depois. O diário é escrito por uma mulher e pelas ações do seu protagonista, uma mulher forte e independente, representa o ponto de vista feminino que estava à frente do seu tempo, que ainda permanece atual. E daí ele continua escrevendo por que ela era diferente, por que ela, dentro da favela, queria escrever, qual que era a relação disso, e o que ela fazia, né, ela ia atrás dos políticos, ela acompanhava, então ele teve bastante... ele aprofundou bastante esse paralelo da vida traçada no diário. A vida dela não é tão diferente das nossas vidas, seus desejos são similares. O seu problema é a pobreza sempre presente. E ele faz uma coisa muito legal no ensaio, que é falar da monotonia provocada por aquilo, que é uma monotonia daquilo que você tem que buscar todo dia para poder sobreviver. Todo dia a vida dela começava buscando água, aí tinha uma discussão na água, aí depois tinha que sair para catar papel, tinha certeza se ia ter comida. Então ele vai recuperando e mostrando essa vivência dela nessa relação das incertezas e das recorrências, porque todo dia acabava acontecendo as mesmas coisas e as mesmas incertezas. E aí aqui eu fui traçando, assim, algumas coisas. Eu ainda não fiz uma análise mais profunda de tudo isso, mas, sim, só para a gente ter uma ideia. Uma certa empatia, uma certa comparação, os manifestos da vida favelada, gritos por atenção e ajuda. É impossível negar a seriedade dos textos, sua voz, a voz de uma pessoa marginalizada não pode ser ignorada, ainda que ela não seja uma escritora canonizada. O intento do seu diário não é simplesmente documentação da sua vida, mas também a mudança da sua vida. Então, a ideia de que é possível fazer uma mudança social por meio de uma atividade, principalmente por uma prática de letramento, que é uma prática de leitura e escrita. Para um estrangeiro que vive num país desenvolvido e tem um emprego constante de classe média, e essa já é a realidade finlandesa, é difícil imaginar como seria a vida numa favela apenas tentando sobreviver. Na Finlândia não existem favelas, nem bairros pobres. Ninguém tem que catar lixo para sobreviver. E as pessoas não estão em risco de tiroteios. Então, ele vai começando a traçar como que é. E ele chega num ponto de vista, assim, que nós até tivemos um certo estranhamento, que ele fala que há uma relação, eu acho que eu coloco aqui, deixa eu ver, uma relação de igualdade, não, que aí já vou fechando, que é muito colocado na obra o problema com o álcool, né? Das pessoas beberem muito e terem brigas, aí a polícia invade, então tem todo o tiroteio, tem violência, e que o álcool é um problema constante. E ele faz essa relação com a sociedade finlandesa, falando que sim, o álcool também é um problema constante lá. Aí eu falei, ok, vamos discutir um pouco sobre isso, porque tem uma diferença fundamental aqui de como que é você ter um problema de álcool em Helsinki, tem um problema de álcool dentro de uma comunidade. Então, a gente teve que... Eu mostrei para ele alguns dados, né, de como é a diferença. Outra coisa que também parece uma distância social, que ele fala que há uma ajuda governamental para as pessoas que vivem nessas situações. Aí eu falei, ok, há uma ajuda governamental. Vamos olhar quanto que é essa ajuda e o que ela significa na realidade brasileira. O que são R$400? O que são R$600 hoje, né, na realidade brasileira? Então, foi muito importante tentar mostrar... por meio da literatura, né, por meio de uma obra bastante crítica e atual, e de uma voz diferente, uma voz dissidente, uma certa realidade que não é a realidade desse aluno
com o qual nós temos contato, né? E lembrando que esse tema não foi imposto por mim, isso não foi minha primeira escolha, mas foi algo que ele trouxe, que ele queria saber mais sobre. Ele já tinha tido contato. Então, obviamente, né? Ok, vamos trabalhar isso então de alguma forma. Bom, então eu achei que foi um trabalho muito interessante, foi muito rápido, não deu tempo de desenvolver, mas foi uma prática linguística muito interessante, voltada para um tema bastante crítico. Eu usei essa bibliografia e os contatos, acho que foi isso. Ok. Não estourei o tempo. Ok. Ah, ok. Desculpa. Então, primeiro, Karen e Camila, assim, eu achei muito interessante o trabalho de vocês, principalmente pensando no tipo de trabalho que os alunos vão ter que fazer. Então, eles vão ter que lidar com vários gêneros mesmo. Tem que escrever para o professor é formal. Então, você já tem um aspecto. E aí, as outras coisas, tem que falar. Provavelmente ele escreve o texto que vai falar, ou pelo menos ele faz acompanhamento. Eu achei bem interessante. Eu fiquei quase com vontade de perguntar, mas eu não sei. Pedir para juntar. E aí, uma pergunta que eu não sei nem se é para vocês ou se chega a ser para Lilian. Para Lilian. Porque quando a gente tentou fazer uns projetos lá, a coisa era assim, olha, a gente manda, tem que ser para a África do Sul, porque a gente está fazendo um evento do que português você fala e era um colóquio. E aí, ó, a gente manda para a África do Sul, porque lá é mais fácil do dinheiro sair, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu vejo que vocês gastaram R$1 em euro, a agência é em real. Como é que funcionou isso? Assim, é possível conseguir alguma coisa do Brasil? Porque a gente falou assim, não, gente, pelo amor de Deus, deixa a gente editar o vídeo no Brasil, é mais fácil, a gente conhece referência, né? Porque você vai entregar o vídeo na mão de um desconhecido completo. Como é que foi isso? Assim, eu não sei para quem bem a pergunta. Posso responder? Autorizado. Então, eu até comentei com a Karen que eu tinha esquecido, que tinha algumas coisas que eu queria falar que eu tinha esquecido. O que aconteceu? Lá, pelo menos na Itália, eles abrem o Palp, eu acho que abrem para todo mundo, e a gente manda alguns projetos que eles podem... Não abrem o Palp? Não sei o que. Abre. Gente, Palp é Programa de Atividades de Língua Portuguesa. E até o momento ele abre uma vez ao ano. Todos os postos têm, então, aquele período dos 2 meses, sei lá, não sei qual foi o último período, que eu não estava lá ainda quando aconteceu. Mas geralmente é isso, de 1 mês a 2 meses o posto, a gente manda uma comunicação para o posto, olha, manda a programação de atividades de língua portuguesa para o ano. Isso vai mudar, mas por enquanto é assim, para o ano. Tá. E aí eles mandam vários projetos, tem um formatinho lá, o objetivo, a descrição, cronograma de desembolso, né, quanto que vai custar, quanto que vai ser realizado. E aí a gente recebe esse programinha e aí a gente avalia com base, né, porque a gente recebe de centenas de postos mesmo, sim, são muitos projetos, e a gente tira um tempo ali para avaliar, à luz dos recursos que a gente tem disponíveis, o que vai ser possível contemplar. É assim que funciona. Mas eu acho que a pergunta da Cíntia é se pode gastar no Brasil? Então, o que acontece? O nosso orçamento do Itamaraty, ele é para gastos no exterior. Então, é preciso fazer uma acrobacia financeira. Então, o dinheiro, você pede o dinheiro para Brasília via esse programa. Brasília manda o dinheiro para o posto. E hoje isso ainda é possível, até uns anos não era, assim, não podia gastar no Brasil, ponto. Hoje em dia saiu lá o nosso guia de administração dos postos, enfim, a nossa bíblia de administração interna, assim, todo mundo usa isso. E aí, lá no Ministério. E aí agora se permite que o posto faça uma transferência, enfim, e pague algum beneficiário, algum prestador de serviço no Brasil. Então pode, mas tem que pedir, vai e volta o dinheiro. O dinheiro não pode
sair de Brasília para o Brasil, ele tem. E necessariamente que eles têm. Mas, então ele pode voltar. Oi? A gente faz o pedido do projeto, Brasília manda para o posto, e aí ele pode ser gasto no Brasil. Pode sim. Até ano passado me disseram que não podia. Não, mas isso mudou muito recentemente, justamente, principalmente com a pandemia, né? Porque a gente começou a, sei lá, pegar um palestrante, em vez de pagar a passagem dele para ir lá falar, ele falava do Brasil mesmo, aí tinha que pagar ele no Brasil. E aí como é que faz? Aí isso foi flexibilizado por conta disso. Então, posso só explicar um pouquinho, porque realmente acho que isso que a Lilian falou procede, que é o malabarismo. Como é que funcionou? Na verdade, a gente mandou o projeto, só que a gente começou a executar antes de saber se ele tinha sido aprovado ou não. E depois eu descobri que o pessoal da embaixada não tinha mandado esse projeto para o PALP, porque tinham inúmeros projetos e só podia selecionar 10. Então, eles mandaram o Palavras do Brasil, a segunda temporada, que vai sair aí no final do ano, gente. Só que assim, o que a gente fez? A gente escreveu para o Krishna porque a gente achava, eu até falei com a Lilian, que existia um estagiário do design lá. Ai, gente, eu achava muito que tinha um cara da comunicação, porque a gente queria, assim, uma vinheta. Só isso, a gente falou, oi, Krishna, rola aí de vocês fazerem uma vinheta pra gente. A gente achou que fosse ser uma coisa grátis, sem custo, e de repente ele falou, olha, a gente vai indicar uma pessoa, que ela faz várias coisas pra gente. E foi isso que a gente falou, que saiu muito caro, que foi 315 euros, porque ela mora na Europa. E o que a gente pagou no Brasil, que foi a agência, o designer e o músico, o que a embaixada fez? Depois eles conseguiram dinheiro, porque a gente cortou esse caminho, foi no Krishna pedir a vinheta. Ele, nossa, ótimo, divulga o leitorado, não sei o quê, ficou empolgado e aí entrou. Ficou até meio chato, assim, lá com a embaixada depois, né, porque parece que eu passei por cima deles, né? Sendo que a gente só queria uma vinheta, tipo, depois eu fiquei meio mal. E aí eles pegaram dinheiro de tudo e me mandaram para minha conta, tipo, né? E aí eu fiz os pagamentos. Eu transferi eles não pagaram diretamente os fornecedores, eu que paguei. Então foi assim que funcionou. E honestamente eu acho muito mais prático, porque é muito mais rápido. O dinheiro chegou na minha conta, paguei todo mundo, pronto, acabou. Eu tenho conta no Brasil e eu tenho conta no exterior e eu consigo fazer isso. Muito obrigada, assim, esclareceu muito. Assim, eu queria. Calma, gente. Eu queria falar para as três, assim, eu acho que de alguma forma apareceu esses temas assim que eu não sei se são muito abordados, né, no leitorado, que é a política e, por exemplo, a pobreza e a fome. E eu acho interessante, teve uma reunião, a embaixadora Paula, ela falou assim, nossa, é o Brasil também, né? Então, assim, faz parte. Eu só lembrei de uma aluna minha me perguntando assim, professora, como é que traduz Tchutchuca do Centrão? Eu também recebi essa pergunta. Pelo menos uns 50 minutos para poder começar com o funk. Exato. Assim, de verdade, e eu acho que é de interesse deles, porque normalmente a gente está ali num curso mais de humanas, você tem um pessoal muito ligado em política e tal, e faz sentido, sim, eu acho sensacional, a parte, né, é só isso, o Brasil não é só isso, mas é também. Sim. Né, eu acho que vale a pena a gente explorar o que o Brasil né, a partir de onde a gente vem. Obrigada, boa tarde. Sobre isso, eu achei muito legal o podcast que esse meu aluno fez, porque ele fez com o intuito de informar o pessoal na Itália sobre o período eleitoral brasileiro. É por causa das eleições de 2022 que ele decidiu fazer isso. Então, sim, eu acho, e assim, são temas, de fato, que passam pelas nossas aulas, né, sobre política e tudo, né, sobre tudo que a gente fala. Então, foi interessante, mas realmente, quando eu mandei para a embaixada, eu falei assim, olha, ele fez isso aí, que interessante, mas não esperava que a embaixada fosse divulgar, né, por exemplo. Mas eu queria só complementar uma coisinha, que assim, eu acho também que é isso, o Brasil é tudo isso e é preciso que ele seja retratado na sua integralidade. Só quando vocês forem submeter, por acaso, algum projeto, assim, vocês podem até falar dessas coisas, mas na hora de escrever, dá uma moderada na linguagem para a gente conseguir aprovar. Isso é importante, senão, se ficar muito, né, assim, explícito, aí fica difícil até a gente conseguir aprovar. Mas, assim, depois que aprovar, vocês são livres para fazer o que quiserem. É só realmente para a gente poder tramitar lá dentro, a gente tem que mostrar para a chefia, enfim, aí é meio delicado.
rápida aqui. Minha pergunta é mais ou menos sobre a questão de direitos autorais. Por exemplo, tanto os 2 projetos, eles estão livres para qualquer um de nós, por exemplo, colocar, vamos supor que eu esteja fazendo material para pitch, né? E aí, sim, no material eu coloco que é do leitorado, a partir do leitorado, né? Tal. Mas eu posso colocar, tem dispositivos aí legais, né, nesse material que me possibilite usá-lo, por exemplo, colocar o link dentro de um livro, dentro de um material, entendeu? Porque isso é direitos autorais, não sei como é que ficou isso na produção, entendeu? Como é que vocês pensaram nisso, como é que é? Claro, tendo sido feito, arcado pelo leitorado, me parece que tem uma cláusula lá que pode ser de amplo, aberto, né, e usado amplamente, de todas as formas, mas eu não sei se vocês pensaram nisso ou se foi discutido isso de alguma forma. Sim, são materiais que estão livres, tudo a gente comprou, né, tipo, a logo é nossa, a música é nossa, é tudo nosso, então eles são livres, é para todo mundo usar, fiquem à vontade. Assim, vocês podem usar esse negócio. Se a gente tem medo? Para outras pessoas poderem usar. Não, é livre, tá lá. É que geralmente alguém não pode ganhar dinheiro em cima disso. Sim. Se alguém for fazer alguma coisa e cobrar usando o material delas, isso é legal de qualquer forma. Vou vender esse podcast. Vender o podcast. Sim, a música a gente fez. A música também é autoral. É autoral. No Palavras do Brasil, na verdade, meu marido é músico, mas ele não era meu marido na época que ele fez do Palavras do Brasil. Então, ele fez a primeira música, ele tinha gerado umas outras possibilidades, e eu falei, olha, tem essas outras. Então, é tudo nosso, toda trilha sonora, não tem nada... A gente pegou nada de lugar nenhum. E a ideia é fazer outras temporadas. Mas é quase, né? Porque... Eu tenho 2 perguntinhas, uma para a Camila e para a Karen e outra para a Flávia. Parabéns pelas apresentações, gostei muito. Queria que a Camila e a Karen falassem um pouquinho sobre esse cenário de podcast com essa perspectiva, né, assim, de colocar a língua portuguesa na variante brasileira, né, como algo que os alunos podem recorrer a ouvir e tal, porque eu acho que não existem muitos podcasts com essa proposta, né, principalmente assim, de português brasileiro. Penso até em podcasts em relação ao ensino da língua, né, porque em francês tem muito, em inglês milhares, espanhol também, eu mesma sigo, né, para poder melhorar meu espanhol. Mas, enfim, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse universo e o quanto que vocês veem que o trabalho de vocês está contribuindo para o ensino da língua também, né, não apenas para a reflexão sobre diferentes profissionais trabalhando com a língua portuguesa ao redor do mundo, que também é muito interessante. E para a Flávia, já que ela fez essa apresentação falando sobre o livro da Carolina Maria de Jesus, queria perguntar a você se, por um acaso, durante esse seu curso, você chegou a abordar também questões linguísticas, né, com o texto, porque nós sabemos que essa autora, né, super importante, ela não passou tanto tempo na escola, então isso vai aparecer na questão mesmo da escrita dela, né? E queria só que você comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Bom, tá, eu acho realmente que o podcast ele vem para suprir uma lacuna em relação ao ensino da língua portuguesa, que não é divulgado por meios... A gente tem muitos livros, a gente tem muitos materiais, mas não tem nada que seja na internet disponível gratuitamente, de forma simples, com uma linguagem simples, porque o podcast é uma linguagem simples. Então, eu acho que ele traz essa contribuição, e a ideia é dar continuidade com outras temáticas, então aí a gente até aceita sugestões de outras temáticas. Vem com a gente, Cíntia. Outras temáticas, porque que tudo vai permear o ensino, né? O ensino pode entrar literatura, né? O ensino da literatura, ensino da tradução. Então, são outras temáticas também. A gente também pensou, por exemplo, entrevistar autoridades do ensino da língua portuguesa. Então, são outras temáticas que ainda está no projeto,
E aí aceitamos também outras, né? Com vocês. Já participei como interessado, mas eu quero participar, porque a ideia de vocês é genial. E tem, assim, muito espaço para outros podcasts, né? Eu acho que isso também é válido, porque quando a Karen falou, eu acho que ela pensou um pouco numa coisa meio Palavras do Brasil, o que não faria sentido, porque o Palavras do Brasil ele é um pouco sobre um termo, um pouco etimológico, um papo rápido e um material didático, né? Também para o professor poder usar em sala, se ele quiser e tudo. E era uma outra coisa, falei, cara, isso é um outro podcast, Karen. Então, assim, outras ideias, outros podcasts, outras... O trabalho de vocês é maravilhoso. A gente falou assim, várias ideias. Que bom. Mas eu acho legal também fortalecer esse. Também. É uma coisa do Instituto, sabe? Assim, sim. Não. Por que não continuar, né? A gente deixa e quem vier vai assumir, tipo um conecta do podcast. Passando aí para você. Não. tem espaço. Só a Flávia tem que responder. Isso, tem que... Bom, como você chama? Oi, Luma. Eu assisti sua apresentação. Obrigada. Sim, uma das questões levantadas pelo estudante foi em relação ao português escrito no livro. Então, nós tivemos que conversar a respeito de norma, né, e de quem é a autora, por isso que eu quis partir da narrativa, de uma narrativa feminina, de um lugar de contexto, para explicar o porquê ela escrevia. E, assim, ele prestou muita atenção no que momento que ela escrevia, quando que ela parava para escrever, então, para eles foi muito tocante, e catar papel e ter que precisar de papel para escrever. Mas para o estudante, em nenhum momento foi esquisito ou estranho, não sei qual seria o termo. Ele nunca falou... Ele não rejeitou. Não, ele nunca falou de errado. Não é uma postura... Eu acho que não é uma postura que é trabalhada. Em Helsinki, o ensino de língua portuguesa, pelo que eu percebi na universidade, ele é pautado em linguística descritiva. Então, eles trabalham com o português brasileiro, o policentrismo, mas de uma perspectiva bem descritiva, não tanto prescritiva. Então, acho que isso contribuiu para que ele fosse empático com o material escrito da Carolina. Ok? Obrigada, gente. Agora a gente vai para o papo break.